Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. No vídeo de hoje eu estarei dando continuidade a uma série de vídeos que eu irei produzir sobre como eu escrevo as minhas poesias. Todos os dias eu pretendo postar um vídeo onde eu explico passo a passo o que estava passando pela minha cabeça e qual é a minha intenção em escrever determinada poesia. Eu vou mostrar para vocês os bastidores das minhas poesias. Então, se você gostaria de me acompanhar nessa análise e saber qual poesia que eu vou explicar hoje, me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. Bem, a poesia que eu vou explicar hoje se chama Amor a Três. Eu vou ler para vocês. Assim diz: fazer amor à luz da lua, transar com a noite deve ser bom. Chamar a noite, embriagá-la, deixá-la nua, rasgar seu véu. Eu e você a noite inteira, a noite em nós, em nossa cama. A gente soa, a gente sua, e envergonhada a noite geme. A gente esquenta, a gente goza, e de repente a noite treme. A primeira coisa que me veio à mente quando eu comecei a escrever essa poesia foi um ambiente noturno mesmo, né? Um ambiente noturno e um casal. A noite é interessante porque ela tem um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido negativo tem a ver com algo que você faz em oculto, escondido, alguma coisa errada, ou para você tirar vantagem. Por outro lado, também você tem um aspecto positivo na noite, tem a ver com a questão romântica, com alguma coisa de encantamento ou encantamento, feitiço, sutileza. Tem ambientes que eles só são interessantes quando a noite cai. Um ambiente de romance, um beijo bem dado, um abraço apertado, dependendo da intimidade do casal, o ambiente noturno é mais propício do que de dia. A noite em si tem esse aspecto que só ela pode trazer. E quando eu pensei sobre essa poesia, né, em escrever, eu comecei com um ambiente noturno, né? E à medida que eu ia pensando mais, eu fui colocando outros ambientes. Bem, aqui vamos analisar então a primeira estrofe e os elementos que eu trago para vocês e apresento a vocês nessa poesia. Fazer amor à luz da lua, transar com a noite deve ser bom. Então, como eu falei para vocês, a primeira ideia, a primeira imagem que me veio foi um ambiente noturno, onde você tinha a lua, e nós sabemos o quão romântica a lua é e quão enigmática também ela é, dependendo da maneira como nós abordamos a questão da lua, a questão da noite. E é interessante que faz transar com a noite deve ser bom. Ou seja, fazer amor à luz da lua, transar com a noite deve ser bom. Então você faz amor à luz da lua e você transa com a noite. E observe-o, né? Transar com a noite ou em companhia da noite. Então, nessa primeira estrofe, eu estou trazendo o elemento lua, a noite e uma intimidade sexual. Ok?
E a pessoa diz o seguinte, olha, transar com a noite deve ser bom. Uma ideia assim de uma incerteza, mas quase que uma certeza dizendo que deve ser bom transar com a noite. E como que essa pessoa vai transar com a noite? Como o eu lírico que está propondo alguma coisa, ele pretende transar com a noite? Então, o segundo parágrafo começa a explicar o primeiro. Chamar a noite, embriagá-la, deixá-la nua, rasgar seu véu. Olha só, você chama a noite, você embriaga a noite, você faz da noite vulnerável, você rasga o véu da noite. Aqui, esse segundo parágrafo tem um significado, que poderiam ter vários significados para esse, mas o significado do romantismo, da questão da sedução, está nesse segundo parágrafo. Olha, o casal, que um deles tem a ideia de chamar a noite para uma relação. Transar com a noite deve ser bom, como está no primeiro parágrafo. Agora, vamos chamar a noite, mas como? Embriagá-la. A embriaguez, um pouco de vinho, um pouco de álcool, faz com que os sentidos sejam alterados. Quando as pessoas estão com os sentidos alterados, o que acontece? Ela faz coisas, pensa em coisas e fala coisas que ela, no estado normal, ela não faria. Aqui, no segundo parágrafo, você tem a ideia da chamada para a sedução, do encantamento, do envolvimento e da questão de você envolver. Chama para um vinho, chama para uma bebida, embriaga e depois você faz da noite o que você quiser com ela. No terceiro parágrafo, eu e você, a noite inteira, a noite em nós e em nossa cama. Aquela noite que no primeiro parágrafo estava distante do casal, ela estava longe, ela não fazia uma parte íntima do casal. Agora, no terceiro parágrafo, você percebe que eu e você, a noite inteira, no nível de intimidade, a noite inteira, mas também a noite em nós e em nossa cama. Agora, você traz a noite para a cama. Então, agora é o eu lírico e é o amor do eu lírico e mais a noite. Então, a cama tem 3 elementos. E agora, a noite que estava distante, ela estava longe, ela passa a fazer parte dessa sintonia, dessa atmosfera de amor, de intimidade. A noite é chamada, ela é seduzida, ela é embriagada, ela é chamada e agora ela entra nessa relação juntamente com o casal. Agora a noite passa a fazer parte desse ciclo e o amor passa a ser a 3. E no penúltimo parágrafo diz assim: a gente sua e envergonhada a noite geme. Olha, agora à noite, tudo que nós fazemos um com o outro, a noite passa a sentir. O toque, a carícia, o olhar, toda a sensação que acontece conosco na cama, à noite também passa a sentir, porque ele diz que a gente soa, produzimos sons, falamos coisas, a gente sua, começa a temperatura a aumentar, envergonhada, a noite geme. A noite passa a, paulatinamente, de forma bem sutil e devagar, entrando nesse nível de intimidade, de relação. Só que ainda ela está envergonhada, mas ela geme.
A noite geme, à medida em que o casal, o eu lírico mais o seu amor, começam a ter a intimidade, ter a relação, ter o toque. A noite começa a sentir as sensações e ela geme. E o último parágrafo diz assim: a gente esquenta, a gente goza e de repente a noite treme. Percebemos que tanto no penúltimo parágrafo quanto no primeiro, nós somos levados a uma gradação que é uma intensidade ou uma elevação de sensações, de prazer, uma intensidade, uma elevação de intensidade ou uma descida de intensidade. Ou seja, é como a gradação ela pode partir de baixo para cima, mas pode ser de cima para baixo. O que acontece é que o penúltimo parágrafo começa então a noite começa a fazer parte da intimidade e gradativamente ela vai se soltando. No penúltimo parágrafo, ela estava envergonhada. No último parágrafo, ela treme. Então, ela passa paulatinamente, de forma devagar, bem sutil, a fazer parte dessa relação. O amor a três é essa relação e tem a ver com essa intimidade do casal com a noite fazendo parte, entrando nessa relação e tendo todas as sensações que o casal vai tendo, sentindo. É a perfeita personificação da noite. A noite está sendo personificada com sentimentos, com sensações. A noite está sendo personificada, né, como que se tivesse uma pessoa envolvida. Por isso que amor a três. Então, a partir desse título, a partir da noite, a princípio me veio assim um breu, e eu fui aos poucos colocando elementos nessa noite, até que essa poesia ela foi sendo desenvolvida. Essa, então, é toda a história ou explicação dessa poesia. E eu gostaria de saber de você se, ao ler essa poesia, você chegou a essa conclusão ou não. E se você chegou, não significa que você acertou, ou se você não chegou, não significa que você errou. Antes, pelo contrário, a sua experiência na leitura e a minha experiência é que vão enriquecer esse texto poético. Então, coloca aqui nos comentários se você já transou com a noite, se você já chamou a noite para fazer parte da intimidade sua com o seu companheiro ou a sua companheira. De que maneira a noite ela é bem-vinda na sua intimidade com o seu parceiro. Coloca aqui nos comentários e se você também clicar aqui, você vai ser direcionado a essa poesia lá no Instagram, onde ela é declamada lá. Tem música de fundo, a poesia está legendada e você pode ouvi-la várias e várias vezes, ok? E uma outra coisa, toda semana eu estarei chamando convidados aqui para tratar de assuntos, não necessariamente de poesia, pode ser que sim, mas também tratar de outros assuntos, pessoas para conversar sobre a sua área, a sua especialização. Então, todos os dias eu pretendo fazer o Explica Poesia, explicando cada poesia, o meu processo criativo, e também, uma vez na semana, trazendo convidados para falarem das suas especializações. Então, eu agradeço a você. Até a próxima. Até mais.